pra gente conhecer os casos direitinho, conhecer os pacientes direitinho. Então, a gente vai entrar agora mais precisamente nessas questões das doenças mesmo. A gente vai ver nos próximos capítulos as doenças sistêmicas, bacterianas, fúngicas, virais e autoimunes que têm correlação com a cavidade bucal, tá? E aí a gente vê também, o dia que vocês acham que está todo mundo tranquilo, para mim também está tranquilo, a aula está pronta. O dia que vocês quiserem, ou se vocês quiserem estender na semana que vem, a gente pode dar aula, só me dá um ok aqui, pede a representante para me dar um ok, se vocês querem, se a gente pode fazer a reposição daquela aula que a gente não teve, se não me engano, 3 semanas atrás ou 4 semanas atrás, tá bom? Gente, vamos começar a falar dos mecanismos de patogenicidade. Essa é uma aula mais teórica mesmo, é uma aula baseada mais em conceitos, tá? Para a gente ter uma noção e começar a saber mesmo das doenças, saber o que é doença, o que é infecção, qual tipo de infecção está presente naquela doença ali, qual tipo de doença é aquela manifestação que eu estou tendo. Então, assim, é mais ou menos uma base geral para a gente entrar mais aprofundado, tá? Em conceito, patologia é o estudo dos aspectos funcionais e estruturais da doença. Então, todo aspecto funcional, estrutural, tudo que eu vou conhecer sobre a doença é especificado como patologia. Patogenicidade é a capacidade de causar doença. Então, por exemplo, um vírus que causa o H1N1, ele tem uma patogenicidade. Ele tem a patogenicidade de causar a gripe H1N1. Patogenia, né, são as etapas e os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da doença. Então, vai ser o decorrer da doença, é denominado patogenia. Falando sobre infecção, gente, existe uma diferença entre infecção e doença infecciosa. A doença infecciosa é causada por um micro-organismo, e os micro-organismos que causam as doenças infecciosas são coletivamente chamados como patógenos. Então, todo micro-organismo, um vírus, uma bactéria, um fungo que causa uma doença, ele é chamado formalmente como um patógeno. Patógeno, todo micro-organismo causador de uma doença. A infecção, ela se refere à colonização por patogênese. Então, o patógeno vai causar a infecção. Ou seja, quando um patógeno se aloja na superfície de um corpo de uma pessoa, ele causa doença ou infecção. Em outras palavras, o indivíduo pode ser infectado por determinado patógeno, mas não necessariamente desenvolver a doença. Por várias causas, tá, gente? Às vezes, vou falar mais à frente para vocês, às vezes por mecanismos do próprio corpo, às vezes, por exemplo, a vacina, às vezes você pode ser infectado por um tipo de doença e não desenvolver porque você está imune. E dependendo também de outros fatores, tá? Mostrando aí para vocês os exemplos de bactérias, os principais tipos de bactérias, na verdade. São estruturais. Essas bactérias são estruturais, elas vão ter nome, tá? A gente vai ver no último slide as principais bactérias que colonizam a região de cabeça, enfim, passando por um geral aí. Só para saber que a gente vai ver bastante sobre as denominações a partir da aula que vem, né? A gente vai falar sobre infecções, por exemplo, de cavidade bucal, que tem muita predominância de streptococcus, estafilococcus, enfim. Só para vocês terem uma noção que existe estruturalmente esses tipos de bactérias, cocos, mais conhecidos por nós são os streptococcus, estafilococcus, diplococcus, esporos, os flagelos, que são chamados de bactérias flageladas, os vibriões, os bacilos e os espirões ou espirinos que a gente fala. Por que eu falei para vocês que às vezes nem sempre todo patógeno é passível de causar infecção? Vai depender de N fatores, tá? Então, assim,
eles precisam necessariamente se ligar a um receptor específico para ser capaz de multiplicar e causar danos. Então, algumas vezes não há doença porque eles não se ligam a receptores específicos. Os fatores antimicrobianos que destroem e inibem o crescimento do micro-organismo, existem algumas células do próprio corpo da gente, como por exemplo células presentes na saliva, que elas são capazes de, como essa lisozima que eu coloquei, por exemplo, aí, elas são capazes de destruir alguns patógenos. Então, assim, não havendo infecção, a gente tem né, falando diretamente para a gente que está na cavidade bucal, a gente tem aí uma defesa inicial também contra alguns tipos de micro-organismos presentes na saliva, que essa lisozima que ela faz a lise de alguns micro-organismos. Depende também, gente, para a infecção ocorrer da microbiota endógena. Às vezes você vai, o próprio local, a microbiota, essa lisozima é uma enzima, mas ele pode ser algum outro tipo celular que pode fazer a destruição desse micro-organismo que está querendo causar patogênese. O estado nutricional e de saúde do paciente influencia diretamente, né, nas infecções. A gente sabe que quanto melhor o estado nutricional, melhor a saúde sistêmica do paciente, menos chance de ele evoluir mal com uma infecção, mas isso independentemente, ele pode ter a infecção ou não, mas de acordo com o estado nutricional e o estado de saúde, a gente pode chegar a um prognóstico melhor ou pior se esse paciente conseguir ser infectado. A pessoa também pode estar imune ao patógeno, como eu disse, por uma infecção prévia, como por exemplo a cachumba. Se você tem cachumba uma vez, você não tem cachumba mais uma vez. Então, a segunda infecção, ela é uma infecção prevenida por infecção prévia. Ou a pessoa está imune após ser vacinada, tá? Gente, o curso de uma doença, na verdade, ele tem basicamente fases. São 4 fases, na verdade, que chama período de incubação, período da doença em si, e o período de convalescência. Quando a doença não evolui mal, o paciente pode entrar no período de convalescência. Se o paciente evoluir mal, ele entra ou para incapacidade, que é a evolução pior da doença, e aí da incapacidade ele pode evoluir para óbito. Então, esse período de incubação, que é o período inicial, que é o período de chegada do patógeno, pode começar a aparecer novos sintomas, tá? Então, o período de incubação é o período que ele tem contato, o hospedeiro tem contato com o patógeno. Então, durante a duração desse período, existem alguns fatores que vão influenciar, tá? Principalmente aí nesse período, que é o período de receber o patógeno. Se o paciente estiver com uma saúde boa, pode ser que ele evolua mal. Hoje a gente tem visto aí muito comentário sobre o coronavírus, que ele evolui melhor, o prognóstico é melhor, dos pacientes que têm uma saúde boa, não tem comorbidade, aí a gente tem que falar muito do paciente diabético, hipertenso, que está evoluindo mal. A questão da idade também é importante, estado nutricional. Se o paciente não tem um estado nutricional bom, ele não tem defesa. Então depende muito disso, tá? E o estado imunológico do paciente, logicamente, que pode estar correlacionado com o estado de saúde e o estado nutricional. Período prodrômico é aquele período no qual geralmente é antes da manifestação mesmo clínica da doença, e o paciente começa a sentir a manifestação da doença, tá? Ele não é o período de doença em si. O período de doença já é o período clássico, o paciente começa a manifestar os sintomas específicos da doença em questão. E o período de convalescência, que é o período pós-período de doença, o período que o paciente está começando a se recuperar. Geralmente, em infecções respiratórias virais, a gente vai falar sobre infecções virais,
o paciente tem um período de convalescência um pouquinho maior. Os estágios do processo inflamatório, então, o processo infeccioso ele inicia com a penetração do hospedeiro, ele vai invadir as primeiras defesas do organismo, né? O primeiro contato do hospedeiro com o organismo, fazer invasão dos mecanismos primários de defesa. Depois dele invadir e passar pelos mecanismos primários de defesa, que aí ele pode ser, naquele incubação, ele pode vir a evoluir ou não, vai depender muito do sistema imunológico do paciente, depende daqueles fatores que a gente conversou em desencadear o curso da doença. Após isso, a penetração e invasão dos mecanismos primários, o micro-organismo ele vai aderir às células do hospedeiro. Cada micro-organismo vai causar um tipo de infecção, ou ele vai ser sítio dependente, ou ele vai ser não sítio dependente. Sítio dependente, ele vai causar uma infecção localizada. Quando ele não é sítio dependente, ele vai causar infecção generalizada, que a gente vai falar mais um pouquinho para frente. Depois dele aderir às células do hospedeiro, ele vai propagar pelo micro-organismo, e aí as infecções locais vão depender. Tem a diferença de infecção local e generalizada. Por mais que ele propague numa infecção local, a tendência dele é ficar localizado. Na sistêmica, é se disseminar. A partir da propagação do micro-organismo, ele vai causar danos às células do hospedeiro pelas toxinas e pela resposta inflamatória. Quando ele entra na célula do hospedeiro, são liberadas essas toxinas, que a gente também vai falar mais à frente para a aula, e começa uma reação de resposta inflamatória fisiológica contra esse hospedeiro, né, para tentar mesmo repelir o hospedeiro. Como a gente vê nos quadros de, por exemplo, uma infecção básica, uma amidalite, uma gripe. Geralmente, o sistema imunológico responde com febre. Então, para a febre, aumento da temperatura, a tendência do aumento da temperatura matar células infecciosas, e a partir daí a gente denomina uma resposta inflamatória fisiológica, por isso do aumento da temperatura. E depois que ocorre a invasão, a liberação das toxinas, pode ocorrer a invasão das defesas secundárias do hospedeiro. Ele tem primeiro contato, inicia todo o desencadeamento das células de defesa, e pode também, a partir do início da infecção, como ele já se localizou, já se disseminou, a invasão, que é a diminuição das defesas secundárias do sistema imunológico do paciente. Então, a gente inicia o curso de uma doença com a exposição do paciente ao patógeno. A partir da exposição, inicia o período de incubação, que é o reconhecimento do patógeno hospedeiro. E depois do período de incubação, inicia o período prodrômico, que a gente fala mais ou menos que é o tempo que o patógeno utiliza para reconhecer o hospedeiro, depois do período de doença. Como eu falei para vocês, a doença ela pode evoluir bem, o paciente vai ficar convalescente e vai ser curado, ou o paciente vai ter incapacidade a partir daquela doença, ou o paciente evolui para a morte. Hoje a gente vê muito isso no prognóstico de paciente com coronavírus. Alguns pacientes que estão com saúde boa, eles convalescem e recuperam bem. Alguns estão tendo evoluções ruins, como problema do sistema nervoso central. Alguns evoluem com problema pulmonar, e aí mantém mesmo um quadro de quadro pulmonar crônico. E, infelizmente, a gente vê também que tem muita gente morrendo. Então, esses são os desfechos de uma doença. A partir do momento que teve uma doença e começou o desfecho, ele pode ter um desfecho positivo, convalescer e cura, pode ficar com incapacidade, que aí houve realmente bastante danos ao paciente, mas ele não evoluiu para óbito, ou o paciente evoluiu para óbito. Como eu disse para vocês, existem dois tipos de infecção, dois sítios de infecção, na verdade. As infecções podem ficar
locais ou disseminar. A disseminação dos patógenos pode, por via sistêmica, ela pode acontecer por vaso sanguíneo ou por vaso linfático. Então, as infecções localizadas, elas permanecem localizadas após o processo infeccioso ser iniciado. A gente tem como exemplo aí espinhas, forúnculos, dermatites, tem fotos aqui de algumas dermatites localizadas. Na verdade, essa primeira imagem aí é uma herpes zoster e acometeu esse paciente. Ela é localizada com regiões de alguns nervos. A gente pode ter, vou falar para vocês, na aula de vírus, de doenças virais, que a herpes zoster ela tem correlação com a área maxilofacial. Às vezes a gente tem a manifestação da herpes zoster no trigêmeo. E aí a gente consegue ver direitinho. É um guia para o diagnóstico, para a gente conseguir avaliar o paciente também, é um guia para o diagnóstico da herpes zoster, saber que ela tem correlação com a área do trigêmeo. E as infecções sistêmicas, né, após iniciada a infecção, o processo infeccioso vai se espalhar de forma generalizada pelo corpo todo. A tuberculose é um exemplo de infecção sistêmica, que na verdade ela se enquadra em várias nuances dessa nossa aula de hoje. Ela tem um período de reconhecimento, período de incubação, ela fica um tempo latente, que é um período que ela não tem manifestação, e a partir de muito tempo depois da infecção em si, ela vai promover os sinais e sintomas e vai começar o acometimento dela. E ela pode fazer um acometimento sistêmico e isso ela já em vários órgãos, principalmente pulmão, e a gente consegue ver a manifestação da tuberculose na cavidade bucal também. Mostrando a manifestação sistêmica para vocês verem, né? Como eu disse, os patógenos que vão causar as infecções sistêmicas, eles se disseminam ou por via sanguínea ou por vasos linfáticos. Depende do tipo de infecção. Tipos de doenças podem ser classificadas como aguda, subaguda e doença crônica. Doença aguda, como o próprio nome diz, tem um início repentino, geralmente desfecho rápido. É o que a gente tem contato mais comum. Sarampo, cachumba, gripe, geralmente o curso dessas doenças não passa de 15 dias. Doenças crônicas, que são aquelas doenças que têm um início lento, insidioso, elas são doenças mais arrastadas. Às vezes, essa doença pode ter um início sintomático, assim como a tuberculose que eu falei para vocês, e geralmente são doenças de duração longa. A tuberculose pode durar décadas. As doenças subagudas são doenças que têm um início menos repentino, mas também não tão insidioso. Elas migram entre a doença aguda e a doença crônica e tem um desfecho também menos súbito que a doença aguda. Ela vai depender muito do tipo de tratamento também. Por exemplo, uma endocardite bacteriana. Na aula que a gente não chegou a ver, a gente não chegou a conversar sobre essa aula, que a gente vai tentar ver ela na semana que vem, eu falei muito sobre sinais e sintomas, diagnóstico, prognóstico, que é o que a gente tem que ter em vista aí para fazer o tratamento de um paciente. Então, sabendo que uma infecção, ela causa sinais e sintomas, o paciente ele vai conseguir relatar. O que o paciente consegue relatar e te mostrar são sinais objetivos, são sinais especificamente da doença. O que ele não consegue relatar, mas você consegue diagnosticar, por exemplo, a febre, é um sinal subjetivo que é o sintoma da doença. Então, o que eu tenho de subjetivo na doença são sintomas. O que eu tenho de objetivo, que é palpável, que eu consigo ver, são os sinais. Consigo ver sinais, que eu consigo, por relato ou por avaliação, são sintomas. Existem doenças que têm curso sintomático, curso assintomático, especificamente. Existem doenças que têm cursos sintomáticos e assintomáticos, propriamente dito. A tuberculose, por exemplo, é uma dessas doenças que ela é assintomática, geralmente, em algumas fases, mas ela pode ser sintomática em algumas fases, principalmente quando ela tem manifestação pulmonar.
As doenças sintomáticas, então, são doenças que possuem apresentação ou manifestação clínica, como, por exemplo, uma amidalite, uma sinusite. Uma doença assintomática, basicamente, a tuberculose e a sífilis não são assintomáticas, elas têm uma fase assintomática também. A assintomática é conhecida como doença subclínica, né? As doenças cujos sintomas não são perceptíveis. As infecções latentes, como eu disse para vocês, a tuberculose, a sífilis, elas têm um período que elas permanecem inoculadas, elas não têm manifestação. E esse período é chamado de período de latência, que é o período de incubação da doença. E posteriormente, a partir desse período de incubação, a doença vai fazer a manifestação dela. Então, a doença pode ir de sintomática para assintomática, e depois de algum tempo ela voltar a ser sintomática, como é um exemplo. Infecções primárias e infecções secundárias, a gente denomina infecção primária uma doença de base, uma doença principal. A partir dessa infecção primária, a qual pode deprimir o sistema imunológico do paciente, o paciente pode tornar suscetíveis a alguns outros tipos de infecção. A gente tem como, por exemplo, aí, infecção primária, por exemplo, o vírus do HIV. O paciente é cometido por vírus do HIV, ele fica imunologicamente comprometido, como todo mundo sabe, e aí ele fica suscetível a vários outros tipos de doenças, como, por exemplo, a candidíase. A gente tem relatos de muitos casos de candidíase, que é um fungo que afeta a cavidade bucal também, pode acometer a região de genitália. O paciente que tem, é muito comum o paciente que tem HIV positivo evoluir com quadros de candidíase, pelo sistema imunológico afetado. O paciente, por exemplo, uma doença primária de HIV pode ter uma pneumonia secundária, que geralmente é a causa-morte do paciente com HIV positivo. Geralmente, o paciente com HIV positivo, ele não vai a óbito pelo HIV, ele vai por uma infecção secundária que vai piorar o prognóstico dele. Geralmente é um quadro pulmonar. As etapas da patogenia da doença, então, lembrando que o patógeno ele faz a entrada no corpo, que é o inicial. Ele pode entrar por várias vias, né? Entra por mucosa, por inalação, por ingestão. Fixação do patógeno em alguma parte do corpo, não necessariamente é ali que ele vai ficar. A partir da fixação ocorre a multiplicação e aí ele vai se alojar localmente ou disseminar via sistêmica. Disseminação sistêmica quando ele vai para várias áreas do corpo, vários locais do corpo. A partir da disseminação ele faz a invasão do local ou sistemicamente onde ele vai ficar. Evasão das defesas do hospedeiro, aí é quando ele consegue diminuir as defesas do hospedeiro, e aí a partir disso ele causa o dano ao hospedeiro, tá? A virulência é um fator que a gente precisa saber para a gente classificar. Na verdade, a gente classifica um patógeno como virulento, mais virulento, menos virulento. Virulento é o grau de patogenicidade da doença, então assim, é o quanto esse patógeno pode causar a doença. Ele está correlacionado com uma doença, a virulência maior está correlacionada com a maior chance do patógeno causar uma doença mais grave. Então, lembrar, quando eu falar que um patógeno é mais virulento, quer dizer que ele é mais perigoso e que ele causa uma doença mais gravemente que um patógeno que é menos virulento, tá? Como eu disse, a virulência está correlacionada com a gravidade da doença. Quanto maior a virulência do patógeno, maior a gravidade da doença. Eu falei para vocês que os patógenos entram, né, fazem aquela evasão das defesas do hospedeiro, eles iniciam com a liberação de toxinas, tá? Essas toxinas são enzimas que são classificadas como enzimas venenosas liberadas pelos patógenos, que conferem a capacidade de danificar os tecidos do hospedeiro e, a partir daí, causarem a doença.
tipos de toxinas, que são as endotoxinas principais, endotoxinas e as exotoxinas. As endotoxinas, geralmente, elas são produzidas elas estão presentes na parede celular das bactérias e elas causam os efeitos fisiológicos adversos. As exotoxinas, elas vão ser liberadas do interior das células. A partir daí, elas vão migrar para o tipo de órgão que elas querem, que elas vão afetar. E a partir daí, elas são denominadas de acordo com o órgão que elas afetam, como, por exemplo, as neurotoxinas, são toxinas que causam dano ao sistema nervoso central. Essa aula é um pouco aleatória, assim, porque ela é mais uma aula de conceitos, tá, gente? Uma aula um pouco chata e bem rápida. Estão mostrando aí um exemplo para vocês da anatomia mesmo, das exotoxinas e das endotoxinas, lembrando que as exotoxinas elas são liberadas a partir da parede celular e as endotoxinas elas estão ao redor da célula infecciosa. Para terminar a aulinha, que foi bem básica mesmo, vocês vão me desculpar, porque essa aula, enfim, eu tentei montar ela de uma forma assim, para prolongar não adianta, basicamente é isso. A gente podia ter tido até a ideia, eu podia ter tido a ideia de dar outra aula para vocês, mas enfim, fica por parte da semana que vem. O que interessa para a gente aqui saber, a gente vai ver algumas dessas outras denominações aí de patógeno de DST, de doença urinária, pode ser que a gente venha a ver, mas infecções de pele, como eu falei para vocês, ó, eu consigo observar a presença de estafilococcus, streptococcus, são aquelas bactérias que a gente viu, pseudomonas são bactérias muito comuns em ambiente hospitalar, mostrando para vocês também ali, ó, a região de cavidade nasal, sinusite, faringite, principalmente ali os streptococcus, como a gente tinha falado antes. Streptococcus também presente nas infecções pulmonares aí para vocês verem. E nas meningites também, porque o pneumonia ele pode migrar também para meningite. Gente, era uma aula bem basiquinha assim mesmo. Se tiver algum tipo de dúvida, pode tirar. Mas de qualquer forma eu vou passar essa aula para vocês e vou passar a gravação para vocês daqui a pouco. Galerinha, vocês têm alguma dúvida? A aula de semana que vem, que serão as 2,